O ministro da Controladoria Geral da União, CGU, compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para explicar a imposição de sigilo de 100 anos sobre informações do governo Lula e de Janja, além do contrato de seu escritório com a Odebrecht. No entanto, sua explicação não poderia ser mais esdrúxula e contraditória, levantando suspeitas sobre suas ações. Olá, eu sou Ricardo Raymond e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Ora, o deputado Kim Kataguiri conseguiu encurralar o ministro que seguiu a cartilha do seu chefe Lula, que fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. Veja o vídeo. Queria inicialmente questionar a Vossa Excelência, ministro, em relação à justificativa, primeiro, ao discurso do presidente Lula em campanha de que sigilo era quem estava escondendo crime, de que sigilo era coisa de criminoso e que essa prática não seria repetida, né, em seu governo, do sigilo de 100 anos em diversos documentos, como ele sempre criticou durante o governo Bolsonaro. Apesar disso, né, mais de 1.300 documentos, foi decretado, durante o governo Lula, sob o Ministério de Vossa Excelência, o sigilo de 100 anos em diversos documentos diferentes. E aí, a justificativa que a Controladoria Geral da União utiliza é de que existem dados pessoais, esses dados pessoais não podem ser divulgados. Muito bem. Essa é uma justificativa plausível. Agora, esses dados pessoais sensíveis, eles podem muito bem, como acontece costumeiramente, inclusive aqui nos documentos que nós pedimos na Comissão de Fiscalização, eles podem ser colocados uma tarja em cima desses documentos para preservar os dados pessoais dessas pessoas. E aí, em nota oficial do Ministério comandado por Vossa Excelência, uma das justificativas utilizadas é de que seria um trabalho adicional colocar a tarja nos dados pessoais que estão presentes nesses documentos. Aí eu pergunto, não é do próprio trabalho, não é da própria natureza do Ministério colocar essas tarjas, preservar esses dados pessoais, porque ainda que hajam dados pessoais, há informações, há contratos de interesse público, né, nesses documentos em que foram decretados sigilo e que a gente não pode ter acesso. E eu questiono também um dos elementos que foi trazidos pelo Estadão, né, em relação ao sigilo decretado pelo Ministério, é sobre a agenda da primeira-dama, por exemplo. E a gente sabe que a primeira-dama, a Janja, exerce uma influência política no governo muito forte. Aliás, vou fazer minhas as palavras de alguns deputados petistas aqui nessa casa, de que a Janja manda mais do que muito ministro por aí no governo Lula. E a agenda dela, sem dúvida nenhuma, devido à sua influência no governo, inclusive nós assistimos à influência dela em votação recente nessa casa do programa Mover, é de interesse público e não tem nenhum dado pessoal sensível. Por que ser censurado? Por que limitar o acesso a essas informações? Outro ponto que eu queria questionar a Vossa Excelência, aproveitando que no início de sua exposição colocou que poderiam ser feitos questionamentos sobre todos os programas, as ações dos ministérios e que Vossa Excelência responderia a quaisquer das perguntas que fossem feitas aqui no âmbito dessa audiência, é em relação ao escritório que Vossa Excelência possui como cliente diversas empresas, inclusive a Novo Honor, a antiga Odebrecht, empresas que hoje têm acordos de leniência que são negociados pelo Ministério de Vossa Excelência e que isso foi levado à Comissão de Ética da Presidência da República e Vossa Excelência não declarou previamente à Comissão de Ética da Presidência da República que a Novo Honor, a Odebrecht, é ex-cliente, né, do escritório de Vossa Excelência. E argumentou em entrevista para o programa Roda Viva de que não participa das reuniões e das decisões envolvendo clientes do antigo escritório de Vossa Excelência. Mas o Estado de São Paulo também revelou que em 2024, em abril, Vossa Excelência sentou à mesa com os advogados da Odebrecht, da Novo Honor e mais 7 empreiteiras para discutir acordos de leniência que foram firmados na época da Operação Lava Jato, contradizendo a resposta que Vossa Excelência deu à Roda Viva. E também disse que quem toma as decisões finais, na realidade, são os órgãos técnicos e seria o segundo em comando, para usar a expressão que você utilizou na entrevista, e não diretamente Vossa Excelência. Agora, o que garante que alguém que é indicado, que está subordinado, né, a Vossa Excelência, vai tomar uma decisão técnica, vai tomar uma decisão criteriosa e não vai haver conflito de interesse com o cliente do escritório de advocacia que, salvo engano,
Vossa Excelência se afastou, mas está com a esposa de Vossa Excelência, salvo engano. Eu não tenho a menor dúvida de que um relacionamento com uma esposa é íntimo e também configuraria tanto o conflito de interesse como se Vossa Excelência ainda fosse titular do próprio escritório. Então, eu gostaria de questionar em relação a esses dois pontos principais. Primeiro, sobre o sigilo que o presidente Lula prometeu que não seria feito em seu governo, e foi feito em mais de 1.000 documentos diferentes, sob o argumento de que a CGU teria muito trabalho de colocar as taxas nos dados pessoais. E segundo, o conflito de interesses em relação ao escritório de Vossa Excelência, que negocia agora multas bilionárias no Ministério da CGU. A gente considera no governo federal, nós consideramos, que a agenda de transparência é uma agenda de expansão da democracia. Quanto mais transparência, quanto mais acesso à informação. E é assim que o presidente Lula fez quando fez esse debate na campanha. E é, obviamente, o presidente Lula, quando se referia a sigilos, a restrições de acesso à informação, ele estava se referindo a restrições de acesso à informação ou sigilos ilegais. Mas é importante eu esclarecer o ponto que o senhor mencionou em relação aos 1.339 casos. Esse ponto que o senhor mencionou sobre a questão do tarjamento não é uma orientação da CGU, é o contrário. A orientação da CGU é, se um documento que é público merece ser tarjado naquilo que se refere a dados pessoais, sensíveis, não são todos os dados pessoais que são sensíveis relativos à intimidade e à privacidade, você tarja esses dados e entrega o documento. Se é um documento muito longo, que demanda muito tarjamento, esse tipo de coisa, você pode até dar um prazo para o servidor fazer esse trabalho. Mas a orientação da CGU, está no enunciado nosso, é que esses dados, esse tarjamento tem que ser feito e entregue. Então, todos os casos que chegam para a CGU, nós definimos assim, e o nosso treinamento para os quase 3.000 servidores públicos que atuam nessa área foi feito nessa direção, com essa orientação. Me declaro e não participo de decisões da CGU envolvendo clientes do escritório, obviamente desde que eu virei ministro. O senhor mencionou especificamente a situação da Odebrecht, da Novonor. O escritório advoga para a Novonor no CAD, não na CGU. E essa estrutura foi apresentada à Comissão de Ética, logo no começo do governo, nos primeiros dias do governo. A Comissão de Ética aprovou esse desenho, aprovou essa estrutura, disse que essa estrutura mitigava os conflitos de interesse potenciais que poderiam derivar dessa situação. E o senhor mencionou a minha esposa, de fato não é minha esposa, ela é sócia do escritório desde a fundação do escritório, desde 2017. Ministro, de fato me equivoquei. Segundo o Estadão, não é sua esposa, é sua namorada. Não sei, não conheço da vida pessoal de Vossa Excelência. Aparentemente a imprensa conhece mais do que eu, mas entendo que, apesar de não ilegal, né, se de fato é sua namorada e continua no comando do escritório que representa a Novonor, Odebrecht e Vossa Excelência, ministro da Controladoria Geral da União, que negocia os acordos, que é o ministério responsável por negociar os acordos com a Odebrecht, entendo eu que continua havendo conflitos de interesse, entendo eu que continua sendo imoral, apesar do aval que Vossa Excelência tem da Comissão de Ética da Presidência da República. Em relação ao sigilo, né, e às negativas de lei, que Vossa Excelência se referiu, em 1 ano e 6 meses de governo Lula, né, o número de negativas de acesso à informação já está batendo as negativas de 4 anos do governo Bolsonaro. E o governo Lula já vai ultrapassar aí, daqui 1, 2 meses, o número de negativas. E mais do que isso, apesar de Vossa Excelência dizer que a orientação do Ministério, sempre que pode ser colocado a tarja nos dados pessoais, é disponibilizar esses dados dando um prazo, a resposta oficial, a nota do Ministério, assinado por Vossa Excelência, diz que houve negativa em relação a esses documentos públicos, de interesse público e com dados pessoais, por, abre aspas, palavras assinadas por Vossa Excelência, pela necessidade de trabalho adicional e excessivo. É da própria natureza, da própria função do Ministério e de seus servidores colocar essas taxas. Justificar numa nota oficial que documentos de interesse público não foram divulgados porque isso representaria um trabalho adicional e excessivo para os ministérios, não é razoável.
E contradiz o que Vossa Excelência acabou de dizer, que na realidade não há negativa, o que há é um oferecimento de prazo para que esses dados pessoais sejam tratados. Isso contradiz o que a nota assinada por Vossa Excelência colocou. Então eu queria reforçar esses dois questionamentos que, na minha avaliação, ainda não foram respondidos a contento. Obrigado, ministro. Além disso, o ministro esqueceu de mencionar que deixou seu escritório de advocacia apenas depois que o jornal Estadão revelou que ele mantinha contratos com a Odebrecht, ao mesmo tempo que ele comandava a CGU. Curiosamente, os advogados da Odebrecht e de mais 7 construtoras, Andrade Gutierre, Braskem, Camargo Correia, Coesa Engenharia, UTC Participações, Engenvic e OAS, participaram de uma reunião na CGU para negociar os acordos de leniência assinados na Lava Jato. Esses contratos envolvendo as empresas mencionadas chegam a valores expressivos, na casa dos milhões de reais. Outro ponto relevante é que a CGU firmou um contrato de cooperação técnica com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, órgão em que o escritório do ministro, sob a chefia de sua namorada, possui uma atuação significativa. Essa situação levanta questionamentos sobre conflito de interesse, pois pode ter tido, embora o ministro negue, sua participação direta em duas frentes, com o escritório e com a CGU.